chama Eu e a Minha Boca Grande. Eu e a minha boca, o pecado da maledicência, o pecado de abrir a boca para falar aquilo que nós não deveríamos falar. E hoje é o terceiro culto da série, nós encerraremos hoje, porque eu estou sentindo assim que o povo está apanhando demais, está muito dolorido. Vamos parar um pouco, a gente bate um pouco, depois a gente assopra, né? Então a partir de agora chegou a hora de assoprar. Agora não, ainda tem a mensagem de hoje, mas daqui para frente a gente vai dar uma assoprada. A gente assopra com álcool, joga álcool em cima. Mas enfim, nós temos aprendido nessa série. No primeiro culto nós vimos que 6 coisas o Senhor detesta, mas a 7ª Ele abomina. E o que Ele abomina? Aquele que causa contenda entre os irmãos. E das 7 coisas, das 6 que Deus detesta, mais a 7ª que Ele abomina, das 7 coisas, 5 estão relacionadas ao pecado da fala. Esse termo no hebraico se chama Lashon Hará, o pecado da língua maldita, da língua venenosa, da língua amaldiçoada. Quantos de nós, às vezes, usamos a nossa língua para proferir sentenças de maldição contra outras pessoas? Quantos de nós, talvez durante até mesmo essa semana, a gente acaba esquecendo, acaba falando mal de um irmão, acaba falando mal de um primo, de um parente, de um amigo, acaba falando mal. Alguém chega e comenta assim: viu, você viu tal coisa? E aí a gente já não se aguenta e fala assim: eu vi, onde já se viu um negócio desse, essa pessoa, e pá, papai, você começa a descascar. E o que é isso? Pecado da língua amaldiçoada, da língua maldizente. Quando nós usamos a nossa boca para falar mal do nosso irmão. Nós vimos semana passada o texto em Tiago que diz assim: olha, com a boca nós engrandecemos ao Senhor, e com a mesma boca nós falamos mal dos irmãos que são a imagem e semelhança do Senhor. E aí o escritor aos Tiago vai dizer assim: ó, irmãos, isso não pode ser assim, nós não podemos continuar fazendo dessa maneira. E eu trouxe um paralelo nesses dias explicando e mostrando o quanto aquilo que nós falamos vai impactar as nossas vidas. Em Provérbios, um texto que nós usamos nesses dias, diz assim: olha, a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que usa com sabedoria comerá dos seus frutos. A vida e a morte estão na onde? Vocês estão no culto, gente? Sangue de Jesus tem poder, eu estou falando. A língua e a morte estão no poder da língua. Diga comigo: língua. Língua, irmão. E o texto continua: aquele que usa bem comerá do seu fruto. Ou seja, você vai comer dos frutos, você vai comer das sementes que você tem lançado, porque as palavras são sementes. As palavras que falamos são sementes, e essas sementes, elas vão crescer e vão germinar. Imagina se você colhesse hoje tudo aquilo que você falou nessa semana. Você estaria feliz ou estaria triste? Imagina que você colhesse tudo amanhã na hora que você chegasse no trabalho. Olha aqui para mim. Segunda-feira amanhã, segunda-feira abençoada, amém? Segunda-feira amanhã você vai chegar no trabalho, Deus faz um acerto de conta com você, e Deus decide te dar tudo que você falou do seu trabalho essa semana. Deus decide dar para você. Você ficaria feliz ou você ficaria triste? Você falou que o seu trabalho é problema, você falou que o seu salário não dá para nada, que é um salário de fome, você falou que aquele lugar é uma desgraça, que você não quer mais trabalhar lá. Aí você chega e seu patrão fala para você: está liberado, pode ir embora, você está dispensado. Aí, meu Deus, eu perdi meu emprego. Não, você só está comendo do fruto daquilo que a tua língua está falando. Quem está entendendo? Por isso que o escritor aos Tiagos vai dizer assim: irmãos, isso não pode ser assim. A mesma boca que nós usamos para engrandecer a Deus, nós usamos para difamar o nosso irmão. E isso não pode ser assim. E hoje, no encerramento dessa série, eu quero mostrar para você a consequência do pecado da maledicência no âmbito da murmuração, porque a murmuração também é maledicência. E a gente tem um costume bobo de murmurar, sim ou não? Se faz sol, a gente fala assim: nossa, que calor, sim ou não? Aí chove, rapaz, mas que chuva, hein? Você viu? Nossa, ruim, que é isso? Aí está um calorzão, faz frio, está calor, está ruim, está reclamando. Aí faz frio,
Só faz 2 dias de frio no ano aqui, irmão, e você ainda consegue reclamar do frio. Por isso que não faz mais frio no Mato Grosso. Culpa sua. Só tem 2 dias de frio no ano. 2. Frio. 22 graus. Para nós é frio, tá bom. Aí faz frio. Nossa, mas aquele frio, gente, já não estou aguentando mais. Se esse microfone não fosse tão caro, irmão, eu tacava, te juro. Nós precisamos consertar a nossa língua. Eu falei aqui, irmão, pessoas que falam mal do cônjuge. Aqui não tem ninguém que faz isso, amém? Só os casados aí, amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Vai lá e desce a lenha no cônjuge, fala mal do marido, da mulher, fala mal do marido dos trabalhos, fala mal da mulher no trabalho, depois posta foto, 2 bonitinhos, passarinho dando um beijinho. Feio. Fala para o irmão, fala assim, fica feio isso, irmão. Faz isso não, vaso. Fala, não. Isso aí é coisa de adolescente. Deixa esse trabalho aí para os adolescentes. Os adolescentes que tem que fazer isso aí. Na verdade, adolescente nem pode namorar. Abandona, não tem nada a ver com adolescente, esquece. É umas atitudes de maturidade. E a gente vai falar mal, e a gente vai comer do fruto daquilo que a gente está falando. E a gente precisa ter a consciência disso. Eu vou comer do fruto daquilo que eu falo. A sua casa vive dos frutos daquilo que você fala. Mulher, a sua família é resultado daquilo que as suas palavras dizem. Homem, o seu lar é resultado das palavras que saem da sua boca. E nós precisamos estar conscientes disso. Nós precisamos estar conscientes disso. Quem está me entendendo diz amém. Então vamos lá. Dentro da série Eu e a Minha Boca Grande, o título de hoje é murmuração, uma atitude de ingratidão. Diga comigo assim, toda murmuração é ingratidão. Toda murmuração é ingratidão. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Vamos de novo? Abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses 2, 14. Aleluia. Filipenses 2, 14. Quem encontrou diz amém. Diz assim: fazei todas as coisas. Fazei. O que é todas, irmão? Diga comigo, todas é todas. Todas é todas. Fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Fazei todas as coisas sem murmurações. Que Deus nos abençoe pela sua palavra e nos dê espírito de revelação essa noite em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Quem é o cristão que murmura? Porque, irmão, se tem alguém que não tem motivo para reclamar, é o crente. Amém? Porque presta atenção, irmão, você tem uma esperança que vai além dessa vida. Quem está me entendendo diz aleluia. Você tem uma esperança que vai além. Ah, pastor, as coisas não estão dando muito certo para mim aqui. Irmão, a sua esperança não está nessa vida. A sua esperança não está nessas coisas desse mundo. A sua esperança está muito além disso tudo. Isso é o benefício de sermos cristãos. Cremos em Cristo Jesus. Cremos que a vida é muito além daquilo que nós estamos vendo e vivendo. Então entenda, se tem alguém que não tem motivo para reclamar, é o crente. Ah, pastor, mas eu sou perseguido. Ah, pastor, mas a pessoa fala mal de mim. Ah, pastor, mas... Irmão, o cristão não tem razão para reclamar. Você vai morar na glória, vaso. Não, acho que você não está crendo nisso, não. Eu vou falar, se você, a parte que você não acreditar, volta para mim. Você vai morar na glória, vaso. Ai, pastor, mas é tão difícil adorar a Deus nesse momento de dificuldade. Eu preciso reclamar. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O único momento que você tem para entregar o seu sacrifício de louvor. Sabe o que é sacrifício de louvor? Você fazer mesmo quando você não tem condições de fazer. Isso é um sacrifício. Algo que te dói. Tem aquele momento que você não quer fazer, que você não quer agradecer, que você não quer ser grato. Está tudo dando errado. Pastor, como é que eu vou fazer? Está tudo dando errado. Presta, olha aqui para mim.
O único momento que nós temos para agradecermos a Deus no meio das dificuldades é nessa vida, porque na próxima, irmão, vai ser tudo perfeito e maravilhoso. Na próxima você não vai ter problema. Olha aqui para mim, na próxima vida, na próxima era, você não vai ter problema. Então, não, na próxima era, pastor, eu vou deixar para louvar a Deus no meio do problema. Esquece, irmão, você só tem essa oportunidade, você só tem essa vida, você só tem esse momento. Se você não fizer isso agora, na próxima era você não vai poder fazer, porque é nessa vida que nós temos problema, é nessa vida que as coisas não dão certo, tudo do jeito que a gente quer, é nessa vida que nem tudo sai da maneira como desejamos. Então nesse momento eu posso levantar minha mão e falar assim: Deus, eu te agradeço, mesmo que eu olhe e não consiga enxergar, mesmo que eu olhe e não estou vendo nada dando certo, mas Pai, eu te bendigo. Aí você vai fazer igual o salmista Davi lá em Salmo 103, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele que redime a tua vida da perdição, e te coroa de misericórdia e de benignidade, é Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. É Ele que faz todas essas coisas. Então ainda que eu não esteja vendo, eu vou louvar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor, eu vou bendizer ao Senhor, eu vou agradecer ao Senhor, porque a única situação que eu posso fazer isso, no meio da dificuldade, é nessa vida, irmão. É só nessa vida, é só nessa vida que você pode. Não tem aquele dia que dá tudo errado, não tem? Você sabe do que eu estou falando, sim ou não? Quem sabe diz amém. Aquele dia, essa semana eu fui no GC de um pessoal, aí no outro dia eles mandaram mensagem: pastor, está tudo bem? Eu te achei tão abatido, então assim, você está preocupado? Foi acontecer alguma coisa? Eu falei: não, gente, é só abatido mesmo da pegada do dia a dia, das coisas que vai acontecendo, construção na igreja, e tudo acontecendo, e gente dando problema, e tudo. Falei: a gente dá uma baqueada, porque a gente é de carne e osso também, amém? Falei: mas é só isso, nada além disso. Estamos firme e forte dentro do propósito, firme e forte fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, e vamos fazer até que Ele venha, vamos fazer até que Ele venha. Então entenda, a única vida que você tem para viver e oferecer sacrifício de louvor a Deus é essa, irmão. Você não tem outra. Aí, pastor, Deus, as coisas estão dando errado. Então, irmão, levanta sua mão e fala assim: é, Satanás, você está trabalhando, hein, cara? Mas olha aqui para mim, Satanás, mesmo no meio da dificuldade, mesmo quando você faz as suas coisas, não tem diabo, e você acha que isso vai me parar, eu levanto as minhas mãos e digo: obrigado, Deus, porque a tua graça é melhor do que a vida. Obrigado, porque a tua graça é melhor do que a vida. Quando você está lá seco para fazer aquele negócio, na sua empresa não tem, nos seus negócios, você está lá para assinar aquele contrato, de repente o cliente liga e fala assim: rapaz, vou desistir, não vou fazer. Não tem? O pessoal que mexe com venda aí, nessa hora, irmão, você levanta sua mão e fala assim: Deus, eu te agradeço, porque até quando as coisas dão errado, eu tenho razão para te louvar e te agradecer. Até quando eu não vejo saída, eu tenho razões para levantar as minhas mãos e dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é bom. O crente não tem razão para murmurar, irmão. Se você vê um crente murmurando, pode chamar a atenção dele, porque ele não tem razão para... Ah, pastor, mas a vida é difícil. Ei, a vida é difícil para todo mundo, vaso. Me ajuda aí, olha para o irmão e fala assim: a vida é difícil para todo mundo. Ou você acha que você é um super iluminado, que Deus quis fazer tudo de ruim cair na sua vida? Não, irmão, a vida é ruim para todo mundo. Se nós começarmos a dar um microfone para todo mundo contar a história aqui, ó, nós saímos daqui magro de tanto chorar, de dó dos outros. Porque a vida é difícil para todo mundo, sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? A sua não é mais difícil do que a do outro, e nem do que a do outro, nem do que a do outro. Cada um tem as suas situações, cada um tem as suas mazelas, cada um tem as suas dificuldades. Mas poucos são aqueles que no meio da dificuldade e da dor podem levantar as mãos e dizer: eu te agradeço, eu te adoro, muito além daquilo que eu estou vendo, muito além daquilo que eu estou vivendo. O Senhor é digno de todo o meu louvor, o Senhor é digno de toda a minha devoção, o Senhor é digno de toda a minha gratidão. Quem está me entendendo aí, diz aleluia. Murmurar, irmão, é resmungar. Filipenses, onde nós lemos, diz: fazei todas as coisas sem murmurações. Sem murmuração, irmão. Não tem como dar aquela vontade de murmurar. Hoje eu estava tarde lá deitado,
fui almoçar, deitei com o José, a pastora está viajando, por isso que não está aqui nem a pastora Natália, nem a pastora Dani, nem a pastora Cláudia, nem a irmã Gra. Elas foram num congresso, só chegam amanhã. E eu estava lá, daí o José, estou ficando com o José esses dias, e aí o José, irmão, ele está naquela fase assim da hiperatividade, não tem? Ele quer tudo, ele quer mexer em tudo, ele quer apertar todos os botões, ele quer pôr tudo na boca, ele quer a casa para ele, porque não cabe, mas se coubesse ele colocava a hack do painel da TV dentro da boca, assim, ele quer pôr tudo na boca, tá uma loucura. Eu estava tentando preparar essa mensagem e acudindo ele, preparando a mensagem. Chegou uma hora assim que eu dei uma respirada assim, que eu fui falar assim, cara, você mexe em tudo. Eu falei assim, cara, mas isso é uma bênção, rapaz. Você alegra o meu coração, porque você não me dá um minuto de sossego. Você não me dá um minuto de sossego, me dá um abraço aqui. E agora ele aprendeu a abraçar dele, me abraçou assim, eu falei, isso mesmo. Aí ele bate nas costas da gente assim, eu falei, isso mesmo, pai te ama. Você é o cara, velho, olha, você é o amor da minha vida, porque você não me dá um minuto para me preparar a mensagem. Você é uma bênção de Deus na minha vida. Hã? Você viu o que a mulher passa? Mas lá. Ó, o pessoal já começa a murmurar. A gente tem que sair, não tem jeito, tem que sair. Lá em casa eu posso falar, graças a Deus, irmão. Eu ajudo assim, eu faço além do que eu posso, assim, com relação às crianças. Vamos embora, vamos agarrar, vamos acordar de madrugada, vamos trocar a fralda de cocô, vamos. Me dá aqui que eu faço, vamos embora. Eu não tenho problema com isso. Mas tem hora que você precisa daquele minuto de paz, não tem? Aquele minuto que você... Não está dando por último, irmão, não está dando. Aí, quando a Maria nasceu, ela acordava ali de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas para mamar. E agora recente, né? Maria está com 3 meses. E eu que acordei durante a madrugada para cuidar do José. Aí o José já estava dormindo um pouquinho mais. Aí eu falei para a Natália, falei assim, olha, você vai ter que dar mamar para Maria, porque ela estava dando no peito ainda, não estava dando na fórmula, né? Falei, então você que vai ter que acordar, nem adianta eu acordar. Falei, vamos fazer assim, eu cuido do José, igual eu já estou cuidando, e você daí olha a Maria. E a Maria acordando várias vezes à noite. Irmão, virou uma chave lá, e o José acordava nessa hora só uma vez à noite. Virou uma chave lá, irmão. A Maria dorme 9 horas da noite, acorda 8, 9 horas da manhã direto, assim, ó, vral, de uma vez. Pergunta para mim, e o José, pastor? O José, em nome do Senhor Jesus, como ele é um filho abençoado, irmão, ele faz a mesma coisa. No dia que a mãe dele viajou, irmão, você podia marcar, era 1 em 1 hora, assim, ó, tup. Coloquei ele para dormir, era 10 horas, acordou 11, acordou meia-noite, acordou 1 hora, acordou 2, acordou 3, quando foi 3 horas, falei, vamos embora, cara, vamos pro quarto, porque não tem jeito. Falei, eu preciso dormir, descansar, levei ele para a cama, aí o bonitão deitou 3 horas da manhã, acordou 10, na cama lá do quarto. Falei, seu sem vergonha, tô pegando a sua senha. Mas enfim, vamos. Por que nós entramos nesse assunto, irmão? Cada coisa que vocês me fazem, hein? Culpa da Adriane que mexeu comigo na hora do culto. Olha aqui para mim. A gente precisa entender, irmão, que a nossa boca profere bênçãos ou profere maldições. E quando nós estamos assim dentro de uma série falando de algo, parece que os nossos sentidos ficam mais aflorados, sim ou não? A gente percebe mais aquilo que a gente fala. Parece que antes a gente vai vivendo e vai falando e não percebe. Quando a gente começa a ensinar algo, começa a ensinar um princípio, a gente começa a se ligar. E a gente começa a corrigir o curso daquilo que nós falamos. Corrija o curso daquilo que você fala da sua esposa, do seu esposo. Corrija o curso daquilo que você fala dos seus filhos. Corrija o curso daquilo que você fala sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja, diga amém. Sobre os seus pastores, corrija o curso. Por quê, irmão? Porque as palavras são sementes, e nós iremos comer dos frutos que essas sementes produzem sobre a nossa vida. Quem está entendendo diz amém. Fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Na vida vamos encontrar 3 tipos de pessoas, presta atenção. As que acusam, são murmuradores. As que justificam e as que se arrependem. As que acusam, as que justificam e as que se arrependem. Você está diante de uma palavra, irmão, de vida. Talvez você tinha a prática de falar isso. Sabe o que você faz? Em vez de você justificar, pastor, mas também não dá, né? Porque as pessoas fazem tudo errado. Não, irmão, fala assim, eu estava fazendo errado. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa, perdoa o meu coração. Eu não quero colher os frutos disso que eu estou falando. Eu vou inverter, eu vou virar a chave. Eu vou mudar aquilo que eu estou falando. Eu vou deixar sair da minha boca palavras de bênção. Quem está entendendo diz amém.
Na vida vamos encontrar dois tipos de murmuradores. O murmurador chorão, aquele que tem o complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, ele acha que... O murmurador chorão, aquele que tem o complexo de inferioridade, irmão. Ele acha que nada dá certo para ele. Ele acha que... É aquela pessoa complexada, que ele acha que a vida de todo mundo é mais fácil que a dele. Ele acha que tudo para o outro, o jardim do vizinho é mais verde, tudo é melhor para o outro. Esse é um tipo de murmurador, que tem complexo de inferioridade, murmurador chorão. E o outro murmurador é o mártir, aquele que acha que só ele vive aquilo. Não tem aquela pessoa que acha que só a vida dela é ruim, que só ela tem problema, que o problema dela é mais importante do que o problema dos outros, não tem? Ela não consegue se colocar no lugar do outro, porque ela acha que todo mundo tem que se colocar no lugar dela, porque ela é a sofrida, porque ela é a injustiçada, porque ela é a... Deus não te chamou para ser um murmurador, Deus te chamou para ser um abençoador. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, da mesma boca não procede, não tem como sair bênção e maldição. Sabe por que muitas das coisas que a gente ora pedindo não acontecem? Porque a gente usa a nossa boca para falar coisa ruim o tempo inteiro, irmão. O dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Aí de repente, à noite, na hora de dormir, Deus, abençoa o trabalho, abençoa tal coisa, abençoa tal coisa. Presta atenção, irmão. Da mesma boca não pode sair água salgada e água doce. O que é que tem saído dos seus lábios? Qual é a decisão que você vai tomar? Essa é uma decisão que você toma. Diga comigo, essa decisão sou eu que tomo. Ninguém vai tomar por você, irmão. Ninguém vai pegar a sua língua e falar por você. É você que fala, a decisão é sua. Essa decisão é só sua. Quem está me entendendo diz amém. Contra quem é a nossa murmuração? Presta atenção nisso, é importante saber a causa. As murmurações são contra quem? Contra o próximo, em primeiro lugar. Contra a nossa liderança. Contra as promessas de Deus. Contra o próprio Deus. E contra nós mesmos. São as coisas que a gente murmura. Contra o próximo, contra a nossa liderança, contra as promessas de Deus, contra o próprio Deus. E contra nós mesmos. Nós murmuramos até mesmo contra nós mesmos. E por que murmuramos? Primeiro, por egoísmo. Segundo, por cegueira espiritual. A pessoa está cega. Com certeza você já conviveu perto de gente assim que, rapaz, ela é abençoada. Deus favoreceu ela. Deus abençoou ela. Deus deu muito além daquilo que ela um dia sequer imaginou que poderia ter. Deus deu para ela muito além daquilo que um dia sequer ela imaginou que poderia receber. Deus fez tudo e ela vive numa cegueira, ela não consegue enxergar. E porque ela não enxerga o tanto que Deus fez, ou porque ela não olha para aquilo que Deus fez, ela só olha para aquilo que ela quer. Ela olha para aquilo que ela queria que Deus fizesse, mas não olha para aquilo que Deus já fez. Irmão, um exercício para você: tira os olhos daquilo que você acha que você merece e coloque os olhos naquilo que Deus já fez por você, que Deus já fez na sua casa, que Deus já fez na sua família. Coloque os olhos naquilo que Deus já fez, porque é impossível você olhar para aquilo que Deus já fez e você continuar com o coração de murmurador. A gente só murmura quando a gente tira os olhos daquilo que Deus já fez e coloca os olhos naquilo que a gente queria que Deus tivesse feito. Eu queria tanto que Deus tivesse feito tal coisa. Esquece o que você queria que Deus tivesse feito. Olha para aquilo que Deus já fez na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Murmuramos por egoísmo, por cegueira espiritual, por perda do amor fraternal. Sabe por que a gente murmura contra o irmão, fala mal do irmão? Porque o amor fraternal, irmão, acabou. Então você perdeu a empatia, perdeu a condição de se colocar no lugar do outro. E porque você perdeu a condição de se colocar no lugar do outro, você fala do outro. Porque talvez você não tenha nem ideia do que o outro está vivendo. E você está lá, irmão, descendo a lenda, irmão. Só que você esqueceu que tudo aquilo que você fala para o outro vira uma sentença contra você mesmo. Tudo aquilo que você fala para o outro vira uma sentença contra a sua própria vida. Tudo aquilo que você fala contra o casamento do outro vira uma sentença contra a sua vida. Tudo aquilo que você fala contra a vida financeira do outro vira uma sentença contra a sua vida. Tudo aquilo que você fala, e aqui é terrível, contra o filho do outro vira uma sentença contra o seu próprio filho. Porque presta atenção, a minha Bíblia vai dizer que pelas nossas palavras nós seremos julgados. Diga comigo, pelas minhas palavras eu vou ser julgado. Então, irmão, presta atenção, se você fosse ser julgado pelas sentenças que você libera para as pessoas,
Imagina, Deus usar sobre você o mesmo nível de sentença que você usa contra o próximo. Não tem quando você falou do casamento do próximo? Aí Deus fala assim, então tá bom, é isso aqui que você acha? A sua sentença sobre o casamento é essa? Então essa mesma sentença está sobre o seu casamento agora. Deus olha e fala assim, a sentença que você usou para julgar o filho do outro é essa? É isso aqui que você acredita? Então tá bom, essa mesma sentença vem sobre você agora. É essa sentença que você deu para a vida financeira do outro, é isso que você acredita? Então tá bom, então essa mesma sentença está sobre você agora. Quando a Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos julgados, a gente pensa que um dia, daí vai ter o julgamento, vamos estar diante de Deus e vai ficar aparecendo no telão cada palavra. A gente pensa que vai ser assim, sim ou não? Vai também. Vai também. Mas a ideia é muito mais o seguinte: aquilo que você emite de sentença para os outros se torna uma realidade na sua vida. Aquilo que você coloca como um julgamento, como uma sentença sobre o próximo, Deus estabelece sobre você, porque é a forma mais justa, sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Porque se você está falando do próximo aquilo, se você está sentenciando o próximo aquilo, então nenhum problema se aquilo vem sobre você. Quando a Bíblia diz que por nossas palavras seremos julgados, é sobre isso que a Bíblia está dizendo. Quando acontece uma situação igual na sua vida, as sentenças que você declarou sobre os outros, elas voltam sobre você. Pelas suas palavras, vocês serão julgados. Julgado por quem? Pergunta para mim, julgado por quem, pastor? Todo mundo junto, 1, 2, 3 e? Julgado por você mesmo. Julgado por você mesmo. Você que deu a sentença sobre o outro, sim ou não? Então aquela sentença vem sobre você. Quem julgou você mesmo? Me ajuda, gente, quem julgou você mesmo? Por isso que o texto vai dizer assim, que aquele que julga a si mesmo, por ninguém, é julgado. Ou seja, irmão, antes de você emitir sentença para o outro, pensa assim, rapaz, e se fosse eu que estivesse naquele lugar, como que eu gostaria que as pessoas falassem? Então quer saber? Eu não vou falar nada. Não vou nem falar, nem emitir sentença que sim, nem que não. Deixa quieto, não vou falar da vida dos outros. Quer falar da vida de alguém? Fale da vida de Jesus. Esse você pode falar à vontade. Pastor, estou com vontade de falar de alguém. Fala da vida de Jesus. Pastor, mas eu queria falar coisa ruim. Fala do tempo que ele sofreu, que ele morreu, que bateram nele e depois fala que ele ressuscitou. Pronto, está resolvido sua vida, irmão. Fale da vida de Jesus. Não fale da vida dos outros, porque isso vira uma sentença contra a sua própria vida, contra a sua própria família, contra os seus próprios filhos. Quem está entendendo diz amém. A fonte é importante para a gente saber a motivação. Por isso que a gente precisa saber de onde vem. Por que a gente está falando. O amor fraternal me impede de falar mal do meu irmão. Quando nós temos o amor fraternal, irmão, é justamente isso que eu estou falando. Você se coloca no lugar. Você se coloca no lugar do outro. E isso impede você de falar mal do seu irmão. Quem está comigo aí diz aleluia. Deixa eu falar rapidinho aqui. Primeiro, o murmurador anula o acesso à bênção. Me ajuda aí, olha para o irmão e fala assim: o murmurador anula o acesso à bênção. Números 13, 31, coloca para mim por favor. Olha só o que diz: porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo: os filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O que aconteceu aqui, irmão? O contexto é os 10 espias. Moisés envia 12 espias para poder espiar a terra. Era a terra que Deus havia prometido. Quem que havia prometido? Você acha que Deus vai prometer alguma coisa ruim para alguém, irmão? Você acha que Deus vai prometer algo para você que é inalcançável? Você acha que Deus vai fazer isso? Deus não brinca com pessoas. Era Deus que havia prometido. E aí Deus fala para Moisés: manda 12 espias para olhar aquilo que eu estou dando de presente para vocês. Eles foram. Dos 12, 10 voltaram e falaram assim: a terra é boa, realmente. Olha o fruto, trouxeram um caixão de uva. Mas naquela terra moram gigantes. Aqueles gigantes vão nos devorar, aqueles gigantes vão nos estraçalhar, nós seremos como pão nos dentes daqueles gigantes. E sabe o que os 10 espias fizeram?
eles infamaram a terra que Deus havia dado a eles. Eles infamaram, tornaram em maldição a bênção que Deus havia dado. E olha aqui para mim, vamos trazer para nós hoje. Quantas vezes nós fazemos isso? Deus te dá o trabalho e você infama o trabalho com a sua boca. Deus te dá a família que você tanto pediu, que você tanto orou, e com a sua própria boca você destrói a bênção que Deus te deu. A mesma coisa que os 10 espias fizeram. Deus havia dado a bênção, Deus havia dado acesso à bênção, mas a língua deles removeu o acesso da bênção de Deus. Diga assim comigo: a minha língua pode remover o acesso da bênção de Deus sobre a minha vida. A nossa língua pode tirar o acesso. Deus nos abençoou, mas a língua às vezes nos arranca desse lugar, porque a gente fala e fala e fala e fala e fala. A atitude deles levou toda uma nação à ruína. Você está entendendo? Mas olha aqui para mim. Tinha gigante na terra, sim ou não? Sim. Então eles não estavam mentindo que tinha gigante, ok? Você pode difamar, mesmo falando a verdade. Eles estavam falando a verdade, sim ou não? Tinha gigante na terra, sim ou não? Mas você pode difamar, mesmo falando a verdade. Quer ver uma outra situação? Quando Deus coloca Adão e Eva no Éden, Deus fala para Adão: olha, não é para vocês comer do fruto. Quando a serpente chega para Eva, a serpente fala assim: o que é que Deus falou? É que vocês não podem comer do fruto. Eva fala assim: Deus falou que nós não pode comer nem tocar. Aí a serpente falou assim: é que Deus sabe que no dia que vocês comer. Ela não falou assim: não, é mentira, sua boba, claro que você pode. Não, ela afirmou o que Deus havia dito. Mas ela só falou assim: é porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai se tornar igual a Deus. Olha aqui para mim, ela falou a verdade, sim ou não? Me ajuda aí. A serpente falou a verdade para Eva, sim ou não? Você pode difamar mesmo falando a verdade. Tudo está na maneira como você fala. Você pode falar algo que é verdade, conduzindo a pessoa a entender algo que você quer que ela entenda. Você pode falar algo que é a verdade, levando a pessoa a entender algo que ela quer, que você quer que a pessoa entenda. Nós precisamos ter cuidado. Aqueles 10 espias, eles levaram toda uma nação à ruína, porque eles falaram a verdade, porém de uma maneira que levou todo aquele povo a acreditar que era impossível conquistar a terra que Deus havia dado. Olha aqui para mim, irmão. Deus fez promessa para a sua vida, amém? Deus fez promessa para a sua família, Deus fez promessa para a sua casa. Não deixe a sua língua atrapalhar aquilo que Deus deu como bênção para você. Não deixe a sua língua estragar aquilo que Deus está fazendo. Eles passaram a caluniar aquilo que Deus estava dando a eles. A murmuração torna o mal. A murmuração torna aquilo que é bom em algo ruim. A murmuração torna aquilo que é bênção em maldição. Não deixa sair da sua boca nenhuma palavra contrária àquilo que Deus já liberou como bênção sobre a sua vida. Pastor, mas nós estamos passando problema difícil como casal. Amém, irmão? Problema difícil no casamento todo mundo passa, sim ou não? Quem é casado aí diz amém. Mas não é por causa disso, irmão, que o seu casamento não presta. Não é por causa disso que o seu cônjuge não vale nada. Não é por causa disso que ele não te entende. Não é por causa disso que nada dá certo. Não é por causa disso. Problema todos nós passamos. Não deixe a sua língua roubar o acesso da bênção de Deus na sua vida. Não deixe uma crise momentânea nos negócios roubar o acesso de Deus sobre os seus negócios. Crises vêm e vão, sim ou não? Me ajuda aí, sim ou não? Crises vêm e vão. Dinheiro vem e vai, irmão. Não deixa um momento difícil se tornar uma palavra que você sai e amaldiçoa algo que Deus te deu para ser bênção na sua vida, na sua família e na sua casa. Quem está me entendendo diz aleluia. Segunda coisa, a murmuração prolonga a nossa luta. Presta atenção. A murmuração, primeiro, a murmuração, ela rouba o acesso à bênção. Quando você murmura, você perde o acesso à bênção. Quando você murmura, a sua jornada ela é prolongada. Aquilo que era para você fazer em pouco tempo, leva muito tempo para você fazer. Vou mostrar na palavra para você. A murmuração prolonga a nossa luta.
Às vezes você está reclamando de luta aí, mas o culpado é você mesmo, irmão. Já era para a luta ter acabado faz hora, ó. Mas a sua língua não está deixando. Dá uma cutucada, irmão, e fala assim: deixa a luta acabar, vaso. Não, fala para deixa a luta acabar. Fala, guarda a linguinha dentro da boca, deixa ela quietinha, que a luta acaba. Números 14, 34, olha só o que diz. Presta atenção, isso aqui é a sentença de Deus, ó. Eles já tinham ido, os 10 tinham voltado, tinham infamado o povo, virou uma bagunça, virou uma discussão. Olha o que Deus fala: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. O que Deus fala assim, ó, a sentença é o seguinte: vocês estão murmurando, vocês estão reclamando, então presta atenção. Vocês demoraram 40 dias espiando a terra, ok. Cada um desses 40 dias vão se tornar, para cada dia vai se tornar um ano. Ou seja, vocês demoraram 40 dias para espiar a terra. Agora vai demorar 40 anos para vocês possuírem a terra, para vocês voltarem à terra, para vocês desfrutarem daquilo que eu já dei. Vai demorar 40, por quê? Porque vocês não conseguiram guardar a língua dentro da boca, porque vocês não conseguiram domar os impulsos de vocês, porque vocês falaram, não foi contra Moisés, vocês falaram contra mim que deu a terra para vocês. Quando a gente murmura, a gente prolonga os dias de luta. Porque presta atenção, tem luta que a gente vai ter que passar, sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz assim, ó, irmãos, tem de grande gozo, tem de grande alegria, quando vós passardes por diversas tribulações. Tem gente que não está passando pela tribulação, tem gente que está morando na tribulação. A tribulação é para você passar. Me ajuda aí, dá um toque, fala assim, murmuração, perdão, fala para a pessoa assim, luta é para você passar, não é para você morar. Se a luta não está acabando, quase que eu falei uma maledicência, é porque você está falando demais. Eu ia falar outra coisa, é porque a língua não está cabendo na boca. Se a luta não está passando, não tem aquela luta, irmão, que nunca acaba? Parece que quando vai acabar, de repente você afunda de novo. É igual a gente morrendo afogado. Quando parece que vai, voa, afunda de novo. Quando parece que vai, afunda de novo. Nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba. A Bíblia diz que a luta nós temos que passar por ela. A gente passa por essa, vence essa, daqui a um pouco vem outra. Só que vem outra luta, em um outro nível, em um outro estágio, em uma outra estação, para nos levar para um lugar maior. Agora, se é a mesma luta, irmão, que nunca acaba, 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 tem alguma coisa errada. E nesse caso aqui a Bíblia está dizendo que foi a língua deles que fez algo que era para se tornar 40 dias em 40 anos. Sabe qual era a distância do Egito até Israel, até onde era a terra prometida? 600 quilômetros. 600 é longe, sim ou não? Se andar de uma vez, é claro que é, principalmente de a pé. Mas se você dividir 600 por 40, que era o número de dias, dá 15 quilômetros por dia. Dá para andar 15 quilômetros por dia tranquilo, sim ou não? Tranquilamente. Para andar 15 quilômetros você gasta quanto tempo aí, andando de a pé? Umas 2 horas? 2 horas e meia? Para ser bem assim, bem tranquilo? Você divide, anda 5 km à tarde, de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, 15 km. Era para eles terem feito o trajeto em 40 dias. Mas por conta daquilo que eles falaram, Deus falou assim, vocês vão perambular pelo deserto 40 anos. Tem gente, olha aqui para mim, tem gente, irmão, que está atolado nas lutas, porque está falando mais do que devia falar. Porque em vez de fazer igual Davi, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiz o teu santo nome, você começa a reclamar e a murmurar. Você reclama do marido, você reclama da esposa, você reclama do dinheiro que está faltando, você reclama da igreja, você reclama do pastor, você reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama, murmura, aí a luta que era para demorar 40 dias, demora 40 anos. A murmuração rouba o acesso à bênção. A murmuração faz a luta demorar mais tempo do que deveria demorar. Quem está me entendendo diz amém. E terceiro, a murmuração prejudica a nossa descendência, os nossos filhos.
Porque olha aqui para mim, se as palavras são sementes, e se nós vamos comer dos frutos que essas sementes trazem, não só nós comeremos, os nossos filhos, a nossa descendência também vai comer. Se você decide ter uma linguagem santa, quando eu digo uma linguagem santa aqui, por favor, retire a religiosidade disso, tá bom? Não estou falando sobre algo religioso, estou dizendo de uma linguagem santa, uma linguagem de alguém que bendiz em todo tempo, de alguém que vê o lado bom das coisas em todo tempo, de alguém que sempre vê que existem coisas boas acontecendo. Ah, pastor, mas tem coisa ruim? Claro que tem, irmão. Deus havia dado a terra era uma bênção, manava leite e mel, o cacho de uva era grande. Tem o lado bom, sim ou não? Mas sempre vai ter o lado ruim. Tinha gigante. Mas irmão, presta atenção, o gigante é para você entrar na terra sendo mais do que vencedor. O gigante é para que você entre na terra sabendo: eu sou matador de gigantes, eu sou vencedor de gigantes, eu sou alguém que não estou numa terra, não estou em um lugar por acaso, eu estou aqui porque eu venci gigantes para estar aqui. Os gigantes na terra prometida é para que ninguém olhe e fale assim: ah, mas também era só chegar e entrar na terra. Não, irmão. Os gigantes na terra prometida é para que as pessoas olhem e falem assim: rapaz, o cara enfrentou tudo que ele tinha que enfrentar. Ele pegava os gigantes e devorava eles no meio. Tinha gigante pra caramba, mas olha ele lá tomando posse da terra que Deus prometeu. A terra é bênção, a terra manda leite e mel, mas nunca vai faltar gigante, porque o gigante faz parte do nosso processo de amadurecimento. Quem está me entendendo? Gigantes, obrigado. Quem que falou saúde? Sempre tem um abençoado, né? Obrigado pela saúde, recebo. Gigantes fazem parte do nosso processo de conquista. Imagina, irmão, como que Deus ia fazer? O povo de Israel ficou 400 anos. Quantos anos? 400 anos sendo escravo. Como que você retira a identidade de escravo de alguém? Não adiantava Deus só dar uma terra para essas pessoas, porque eles iam ter uma terra, mas com a mentalidade de escravo. Porque, irmão, no Egito, por 400 anos, os animais eram poupados para que os israelitas trabalhassem. Sabe o que é isso? Você fala assim: não vou cansar o cavalo hoje. Hoje eu vou colocar um judeu para trabalhar no lugar do cavalo. Era isso que acontecia. Por 400 anos, como que Deus tira um povo com essa mentalidade? Alguém que já nasceu escravo, porque em 400 anos, quantas gerações? Tinha gente ali que já tinha nascido escravo, nunca sabia o que era liberdade. Como que Deus tira esse povo agora e coloca para ser príncipe em uma terra? Ainda que a terra era abençoada, irmão, Deus falou assim: eu preciso fazer esse povo se tornar vencedor. Mas não pode ser uma vitória qualquer, porque eu preciso dar uma identidade para esse povo. Então eu preciso colocar esse povo para vencer as coisas mais difíceis que existem. Eu já sei, eu vou dar uma terra que manda leite e mel, mas eu vou colocar nela gigantes, porque na hora que eles chegarem e eles vencerem os gigantes, a identidade deles estará sendo forjada, estará sendo transformada. Deus não quer, irmão, que apenas que você vai lá e desfrute da bênção. Olha que bonitinho que o meu papaizinho me deu. Não, Deus quer formar em você um guerreiro. Deus quer formar em você um príncipe. Deus quer formar em você um lutador, um guerreiro. Alguém que olha e sabe o valor de cada luta que você venceu. É isso que Deus quer fazer. É por isso que Deus permite os gigantes. Mas olha aqui para mim, não é para matar você não, irmão. O seu Deus é maior do que qualquer gigante que você possa enfrentar. O seu Deus é maior do que qualquer gigante que você possa enfrentar. E Ele já te deu vitória. Mas os gigantes são necessários, porque Deus quer forjar em você um caráter de príncipe, de guerreiro, de conquistador, de alguém que sabe da vitória, alguém que luta porque sabe o que está fazendo. Quem está me entendendo diz aleluia. As murmurações prejudicam a nossa descendência. Nossos filhos pagarão pelas murmurações que nós falamos. Se você não mudar por você, se você não controlar a sua boca por você, olha aqui para mim, quem é pai diz amém? Faça por seu filho, faça por seus filhos. Se você, pastor, mas eu não consigo. Se você não consegue por você, irmão, faça pelos seus filhos, porque os seus filhos, a sua descendência, vai ter que comer do fruto das suas palavras. E você pode facilitar para os seus filhos, ou você pode dificultar para eles. Você pode deixar os céus abertos para os seus filhos, ou você pode deixar os céus fechados sobre eles. Depende de você. Talvez muitos de nós aqui é a primeira geração de cristão. A
A gente se converteu depois de crente. Nós não tivemos uns pais lá atrás para deixar os céus abertos para nós. Nós tivemos que rasgar o céu no peito, irmão. Tivemos que abrir os céus a partir das nossas atitudes, a partir dos princípios que nós praticamos. Mas tem pessoas que já vêm, que hoje elas vivem uma vida abençoada, mas elas não sabem que lá atrás elas tinham os pais que eram cristãos, os avós, os bisavós, pessoas que viveram de uma forma abençoada, pessoas que viveram de uma forma proferindo palavras de bênção, e essas palavras, irmão, acompanham a geração dessas pessoas. Talvez você não é alguém que recebeu isso sobre você, mas você é alguém que pode deixar isso para os seus filhos. Você é alguém que pode deixar esse bom legado das palavras. Seus filhos olharem para você e falar assim: pai, meu pai, não importa o que aconteça, ele sempre vê o lado bom das coisas. Parece que quando vê tudo que dá errado, quando eu olho para o meu pai, ele sempre tem um sorriso no rosto e sempre tem uma resposta pronta, não de ira, não de braveza, não de alguém que está irado, que está perdendo o controle, não, de alguém que sabe o que está falando e que a palavra dele está controlando a situação. Que nós sejamos pais, que deixemos um legado sobre os nossos filhos, que os nossos filhos não aprendam a murmurar por nossa causa, que os seus filhos não aprendam a reclamar porque viram você fazer isso, que os seus filhos, quando lembrarem de você, falarem assim: pai, meu pai não tinha estudo, não tinha um trabalho tão bom, trabalhava no sol a sol, mas quando meu pai abria a boca, era para falar palavras de bênção. Quando meu pai abria a boca, mesmo que na simplicidade das palavras, era para trazer uma realidade de bênção e de graça sobre a nossa família. Isso é legado. Isso é legado. Eu já falei aqui esses dias atrás, diferença de herança e de legado. Herança é o que você deixa do lado de fora, amém? É o que você deixa no banco, é a casa em cima do terreno, é a herança, amém? Isso é herança. Legado é o que você deixa do lado de dentro do seu filho. Aquilo que dinheiro não compra, aquilo que não tem preço, mas tem valor. Deixa eu ler o texto para você, para nós orarmos e encerrar. Números 16, 31. Corá, Datã e Abirão. Esses são os 3 líderes que murmuraram e se levantaram em murmuração contra Moisés e contra Deus. Corá, Datã e Abirão. Sabe qual foi a consequência? Números 16, 31. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras. Quem estava falando aqui era Moisés. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles abriu. A terra abriu a boca e engoliu os homens e todas as suas famílias, todos os seus seguidores e todos os seus pertences. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram no meio da comunidade. Eles murmuraram, e sabe qual foi a consequência? Não só aqueles que murmuraram tiveram a punição, mas a família deles, os filhos deles, ou seja, a descendência deles, pagou pelo preço da murmuração de Corá, Datã e Abirão. Que os nossos filhos não paguem, que os nossos filhos não paguem pela inconsequência dos nossos lábios, que os nossos filhos não paguem pela inconsequência das palavras que nós falamos. Talvez muitos que estão aqui ouviram dos seus pais, talvez assim como eu: você não vai dar certo em nada que você faz, nada que você faz dá certo, você vai ser um quebrado na vida, você vai trabalhar de empregado para os seus irmãos. Talvez você está aqui, você deve ter ouvido isso dos seus pais, e só você sabe a dificuldade que você enfrentou para você romper com essas palavras. Que os nossos filhos não precisem passar por isso, que as nossas palavras sejam palavras graciosas, que as nossas palavras sejam palavras de bênçãos, que quando a gente abrir a boca para falar dos nossos filhos, a gente pode estar, irmão, enfurecido, e às vezes a gente fica irado, sim ou não? Sim ou não? Vocês é santo desse tanto, vocês não ficam irados não? Cuidado, Deus te arrebata aí agora, viu, vaso? Vigia, de repente sumiu, Deus te levou, arrebatou.
Tão santo. Quem fica irado aí, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, tá, porque eu já estava me preocupando, eu já ia me crucificar aqui sozinho. Falei, só eu? Eu já ia entregar o microfone. Falei, alguém prega aqui, por favor, eu não estou em condições. A gente fica irado. Irmãos, olha o que a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe o que significa? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Sabe que hora que é a viração do dia para Deus? 6 horas da tarde. 6 horas da tarde o dia vira. Para a gente é meia-noite, né? Para Deus que hora que é? A hora que o sol se... Sabe o que Deus está dizendo? As palavras que saíram da sua boca, não deixa o dia virar em cima delas. Ou seja, você ficou irado, talvez você perdeu a cabeça, falou que não devia. Antes do sol virar, irmão, você vai lá e fala assim, em nome de Jesus, eu repreendo toda palavra que tenha saído da minha boca. Porque às vezes você não consegue controlar isso durante o dia, mas chega no final do dia, você pode chegar e falar assim, ó, em nome de Jesus, eu caço agora todas as palavras que saíram da minha boca, e eu repreendo em nome de Jesus, sobre a minha família, sobre os meus filhos, eu repreendo agora em nome de Jesus, e eu coloco palavras de bênção agora, sobre qualquer palavra que eu possa ter dito. Eu declaro que meus filhos são uma bênção, porque às vezes de manhã, na hora da raiva, você pegou e falou bobagem. Talvez de manhã, na hora que a porca torceu o rabo, irmão, você falou aquilo que não deveria ter falado. Mas antes do sol virar, você vai lá e declara, profere palavras de bênçãos sobre o seu filho, sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre o seu trabalho. Teve uma hora lá que o seu patrão falou uma coisa, você virou as costas e você murmurou, falando alguma coisa contrária ao seu trabalho. Antes do sol virar, irmão, você vai lá e fala assim, em nome de Jesus, eu declaro que o meu trabalho é uma bênção. Eu repreendo qualquer palavra que eu tenha dito, qualquer sentimento que eu tenha sentido contrário, e eu declaro que o meu trabalho é uma bênção, que a minha casa é um lar. Não tem aquele momento da briga do casal, da briga não, vamos, do desentendimento acalorado do casal, né, para ficar mais, e aí você fala, eu vou sair de casa, essa casa, essa briga, ninguém faz isso aqui, óbvio que não, em nome de Jesus não. Mas o que você faz, irmão? Antes do sol se pôr, não deixa ele se pôr sobre a sua ira. Troque esse sentimento, vira essa chave, muda essa realidade. Seja um abençoador, seja alguém que bendiz e não que amaldiçoa. Não deixe da sua boca sair palavra de maldição, e não deixe o sol se pôr sobre essa realidade. Muda essa realidade em nome de Jesus Cristo. Se coloca de pé no seu lugar.